Oi, turma! Sou a Samira, a sua professora de Física do FACEDUC. Antes de mais nada, curte a gente no Instagram, segue a gente lá, curte esse vídeo e se inscreva no nosso canal, ok? A nossa aula de hoje é a última sobre ondas. Então, a gente vai falar sobre o efeito Doppler. E aqui, como capa da nossa aula, eu coloquei esse grafite, que é muito lindo, e mostra o experimento que foi feito para comprovar esse fenômeno do efeito Doppler. Então, afinal, o que é esse efeito Doppler? Então, é o fenômeno físico ondulatório que ocorre quando existe aproximação ou afastamento relativo entre uma fonte de ondas e um observador. Então, a fonte de onda pode ser um som ligado, pode ser uma sirene de uma ambulância, pode ser um carro de Fórmula 1, alguma coisa que faz barulho, por exemplo. E o observador é quem está escutando isso, né? Então, quando acontece uma aproximação ou afastamento em relação ao outro, surge esse fenômeno físico, ok? Efeito Doppler, e a gente vai estudar ele. E aqui eu vou mostrar um GIF, que é uma bolinha representando uma fonte de ondas, e as ondas saindo dele, e quando ele anda, como que ficam essas ondas. É sobre isso que a gente vai estudar. Então, gente, para a gente entender ao certo como é isso, eu separei um vídeo que mostra direitinho essa diferença de som que acontece quando acontece uma aproximação ou afastamento de uma fonte. E ele tá nesse link, vamos lá para a gente poder ver. Então, gente, tá aqui o vídeo. É claro que o barulho, o som emitido pelo carro de Fórmula 1 é sempre constante. Mas quando ele se aproxima dessa galera que tá aí nesse setor e quando ele se afasta, o som fica diferente. Olha só. Viu? Ele aproximando é um barulho, ele afastando é outro. E aí, pessoal, essa diferença entre o som que a gente escuta do carro aproximando e afastando, a gente pode entender isso através do efeito Doppler, ok? Então é isso que a gente vai estudar. E eu vou colocar o link desse videozinho com esse som na descrição dos vídeos, se você quiser escutar novamente, tá bom? Então vamos lá. O que é esse efeito Doppler? Gente, algumas propriedades vão se alterar e as outras não vão se alterar. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Primeiro, o que não se altera, a velocidade de propagação da onda. Gente, a velocidade da onda só vai modificar quando ela muda de meio. A gente estudou isso em umas aulas aí para trás. E quando a onda muda de meio, a gente chama de refração. Por exemplo, quando ela vai da água para o ar, ou do ar para o acrílico, do ar para o vidro, acontece uma mudança de velocidade. Se eu estou trabalhando com o mesmo meio, não há alteração de velocidade. Então, no efeito Doppler, esse fenômeno não provoca a mudança de velocidade, ok? Então, a velocidade vai sempre ser constante. Agora, duas coisas vão se alterar. Primeiro, o comprimento de onda que chega para o observador vai modificar e a frequência da onda que o observador consegue escutar. Então, olha só, comprimento de onda muda, né? Na refração ele também mudava, só que a frequência de onda não modificava lá na refração. E aqui, a frequência de onda observada pelo observador, né? Ela modifica. Então, por que isso acontece? Então, aqui a gente tem a nossa fórmula geral de velocidade, que velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Se a velocidade vai ficar constante, tem que ter uma balança aqui. Se um aumentar, que é o comprimento de onda, por exemplo, a frequência vai diminuir. Então, esses dois vão se equilibrar para manter a velocidade constante, ok? Então, a gente não pode esquecer que somente essas duas coisas vão modificar. Gente, eu vou mostrar o grife agora, que é tipo uma ambulância, quando ela tá parada, como que são as ondas que ela emite, e depois quando ela vai para frente, como ficam as ondas na frente dela e como ficam atrás dela. E aí, por essa foto, pelo esse GIF, você consegue identificar que o comprimento de onda, que é a distância entre dois tracinhos, modifica. Na frente ele fica menorzinho e atrás ele fica maior. E
se o comprimento de onda muda, a frequência também muda, porque a frequência, a gente viu na nossa primeira aula de ondas, é a quantidade de coisas que se repetem por tempo. Então, se a quantidade de ondas que estão passando ali aumentou, né, por esse tempo, a frequência alterou, ok? Tá parado, andando, ó, na frente fica menor e atrás fica maior, nesse exemplo. Ok, gente, a gente já falou no slide anterior que a velocidade da fonte não modifica. Só que eu achei muito importante a gente falar exatamente sobre velocidade relativa para evitar confusões. Então, por quê? Lá na física mecânica do professor Daniel, vocês conseguem ver, por exemplo, a velocidade relativa entre dois carros, né? Então, se um carrinho está a 50 por hora e o outro carrinho tá 30 por hora no mesmo sentido, a velocidade relativa entre eles é de 20, por exemplo. Isso não acontece aqui, ok? Então, a velocidade relativa entre ondas sonoras e ambos os observadores será igual, tanto em relação ao observador que se afasta, quanto a relação do observador que se aproxima da fonte das ondas, ok, gente? Então, essa relação entre velocidades não acontece aqui na física ondulatória, ok? Então, olha só, presta atenção. Para que a velocidade permaneça constante, ocorrem mudanças no comprimento de onda e na frequência. E eles são inversamente proporcionais. Então, pode-se dizer que o observador que vê uma ambulância se afastando ouvirá um som com maior comprimento de onda. Então, o comprimento de onda vai ser maior e menor frequência, portanto, mais grave. Por isso que o som fica diferente na Fórmula 1, né? Então, quando ele está se afastando, o som fica mais grave. E o observador que vê uma ambulância se aproximando ouvirá um som de maior frequência e menor comprimento de onda, portanto, mais agudo, né? Então, gente, quando a Fórmula 1 está se aproximando, o carro de Fórmula 1, a gente escuta o som mais agudo, menor comprimento de onda, maior frequência. E quando a gente escuta ele mais grave depois que ele passa, né? Quando ele está se afastando, porque ele tem uma menor frequência e um maior comprimento de onda, ok? Então, isso a gente precisa entender. Então, vamos fazer um exercício para a gente já colocar logo isso em prática. O observador ouve um apito de um trem se aproximando e depois se afastando, conforme as figuras 1 e 2. Sabendo que o apito do trem soa com frequência natural contínua, a frequência do apito ouvida pelo observador, aí eu preciso saber se ele aumenta na aproximação e permanece constante no afastamento, aumenta tanto na aproximação quanto no afastamento. E aí, gente, faz aí pra mim e vamos corrigir. Resolução letra D, vamos ver qual era a opção. Aumenta na aproximação e diminui no afastamento do trem. Letra D, ok. Por quê? No efeito Doppler, a aproximação entre fonte e observador sempre fará com que este perceba as ondas de maior frequência. No afastamento, o observador perceberá frequências menores que a frequência realmente emitida, ok? Então, é isso. Então, pessoal, vou colocar o GIF novamente e presta atenção nas ondas. Nas ondas que estão na frente do carrinho, ou seja, quando o carrinho está aproximando, e os que ficaram atrás. Então, assim, vamos lá pra gente ver. Então, olha só, na frente, as ondas ficam mais juntinhas. Se elas ficam mais juntinhas, significa que a frequência com que elas chegam é maior. Foi o que a gente viu aqui, ó. Então, quando tá se aproximando, né, fica maior frequência, ou seja, elas estão mais juntinhas, então elas chegam mais rápido, né? Só que o comprimento é menor, então a distância entre elas é menor, mas a frequência com que elas chegam é maior. Isso torna o som mais agudo quando aproxima. E atrás do carrinho, elas ficam mais espaçadas, ou seja, elas têm um maior comprimento de onda.
E aí elas demoram mais para completar o ciclo de uma onda, né? Ou seja, a frequência é menor e assim é mais grave, então quando se afasta, ok? Então com aquele GIF dá pra gente entender legal. Ótimo, então vamos continuar. Vamos para outro exercício. A comprovação experimental do efeito Doppler ocorreu em 1845 com o cientista Buzz Balot. Balot verificou alteração na percepção da frequência do som emitido por trompetistas que estavam em um vagão de trem. Gente, spoiler, não falei ainda, vou falar. Marque a alternativa correta a respeito desse experimento. Na aproximação, o cientista verificou sons mais graves, sons mais altos, alteração na frequência. E aí, dá uma olhada, dá um pause e eu resolvo. Então, gente, a resposta correta é letra D. Vamos ver qual é a opção. Na aproximação, o som percebido é mais alto. Esse conceito de som alto e som baixo, a gente estudou na aula de acústica. Se você tem dúvida, volta lá. Então, no efeito Doppler, a aproximação entre fonte e observador sempre fará com que este perceba ondas de maior frequência. No afastamento, o observador perceberá frequências menores que a frequência realmente emitida. A onda é uma característica do som relacionada à frequência. Portanto, na aproximação, o som percebido terá maior frequência e por isso será um som mais alto. Então agora sim, gente, esse é o cientista Doppler que descobriu esse fenômeno, né, do efeito Doppler, mas ele não conseguiu provar experimentalmente. Então, 3 anos depois, o Buzz Balot conseguiu comprová-lo com um experimento, que é a capa da nossa aula. O que ele fez? Ele colocou alguns músicos num trem e colocou 14 pessoas do lado de fora do trem, onde o trem ia passar, tipo, no percurso. E aí ele pediu para os músicos alinharem, né, os seus instrumentos e todos tocarem a nota Lá. Muito alto, né, porque o barulho do trem já era alto, então tinha que ser o som dos músicos tinha que ser maior do que o barulho do trem. E aí, as pessoas do lado de fora, eles tinham que identificar qual nota musical que estava sendo feita pelos músicos, antes do trem passar e depois do trem passar. E aí, assim, experimentalmente, ele conseguiu comprovar que existe sim o efeito Doppler. E no mesmo ano, esse fenômeno também foi descoberto em ondas eletromagnéticas, né, pelo fusor, que é esse daqui, ok? E aqui do lado, umas homenagens que o Google fez para o Doppler. Olha que lindo! Esse aqui que bonitinho é o aviãozinho, aí na frente a frequência, atrás. E aqui, ó, o experimento, né? Tá vendo? O trenzinho chegando, as pessoas escutando e a onda se modificando, né? Muito lindo. E aqui a foto do grafite que eu coloquei na nossa capa. Olha que bonitinho, o trem com o músico e as pessoas escutando. E aqui, ó, tá o Balot, que comprovou esse fenômeno, né? E aqui a fórmula do efeito Doppler. Muito bonitinho, né? Que a gente vai estudar. Aqui ela. Então, gente, essa é a nossa fórmula padrão do efeito Doppler. Então, vamos prestar atenção no que significa cada uma dessas variáveis. Então, essa primeira variável é o F', que é a frequência observada. Então, é a frequência que quem está escutando consegue identificar, ok? Esse F, em alguns lugares ele também chama F0, é a frequência emitida pela fonte. Ela vai ter um valor constante, né? Quem vai alterar é essa, que é a percepção. Vai mudar. Agora, a fonte emitida continua a mesma, né? Bom, esse V sozinho é a velocidade da onda no meio, que se não alterar o meio, ela não vai mudar. Então, essa daqui não vai mudar, essa daqui não vai mudar, ok? Beleza. Agora, o que muda? V0, a velocidade do observador. Então, esse daqui, ó, é a velocidade do observador. E esse VF é a velocidade da fonte emissora das ondas. É aqui, da fonte emissora. Então, o que acontece, gente? Se o observador está parado, a velocidade dele é 0. Se a fonte está parada, a velocidade dela é 0.
É isso que quer dizer esse V0 e esse VF, ok? Bom, só que você viu que aqui eu coloquei um sinal de mais ou menos? Por quê? Porque a gente vai ter hora que colocar o mais, hora colocar menos. Então vamos prestar atenção como que a gente vai fazer com esses sinais. Então aqui eu tenho uma regrinha de sinais. Então olha só, gente. Cada lugar que a gente estuda dá uma referência diferente de sinais. Então, vou explicar uma que eu acho mais simples, mas você pode achar diferentes, não tem problema. Então, olha só, pra gente identificar se a gente vai colocar positivo ou negativo, a gente tem que usar uma referência. Então, aqui, usei uma referência, que é essa daqui, ó. Orientando a trajetória do observador para a fonte. Então, do observador para a fonte é positivo. Os sinais de V0 e VF serão positivos a favor dessa orientação e negativos contra essa orientação, ok? Então, o observador e a fonte estão aqui. Então, do observador para a fonte, o V0 e o VF serão positivos. Então, considerando isso, a gente chega nesse quadrinho aqui. Então, olha só. Quando eu tenho a fonte e o observador aproximando um do outro ao mesmo tempo. Então, eu vou colocar o mais em cima, o mais no V0, tá vendo? E o menos no VF. Então, por quê? O V0 vai ser mais quando o observador se aproxima da fonte. O observador está aproximando da fonte? Tá. Então, o V0 do observador vai ser o mais, tá vendo? Vai ser o mais, beleza. E o VF foi negativo. O VF vai ser negativo quando a fonte se aproxima do observador. Aqui a fonte está aproximando do observador? Tá. Então, nesse caso, ela vai ganhar um negativo, ok? Aqui no VF. Então, é essa fórmula que eu vou usar. Vamos ver o segundo caso. O observador está se afastando da fonte, não é? Está indo para o lado contrário. Então, se ele está se afastando, negativo. O observador se afasta. Negativo, ok. E a fonte está se afastando do observador. Então, se a fonte está se afastando, ela vai ser positiva, ok? Então, a fonte afastando, positiva, ok. Agora, a fonte está aproximando do observador. Então, se a fonte está aproximando, olha só, negativo. Se o observador está se afastando da fonte, negativo, ok? E aqui a fonte está se afastando e o observador se aproximando. Então, se a fonte está se afastando, positivo. Se o observador aproximando, positivo. Então, é isso daqui que a gente colocou, ó. O V0, que é a velocidade do observador, que é o carinha que está escutando. Se ele se aproxima, positivo. Se ele se afasta, negativo. Viu? Então, é isso aqui, olha. Se o observador se aproxima, vai ser positivo, ao contrário, negativo. Agora, a velocidade da fonte, que é a sirene ligada, né? Se a fonte se afasta do observador, vai ser positivo. Então, dessa nossa referência, a fonte está se afastando, tá? Então, ela é positiva. Quando ela se aproxima, é o contrário, negativo. Então, se a gente tem gravado essa referência, a gente consegue identificar esses de uma forma mais fácil, ok? Agora, presta atenção. Se a velocidade do observador for zero, ou seja, se o observador estiver parado e só a fonte aproximar ou afastar, na nossa formulinha ele ganha o valor zero. E aqui em cima vai ficar V menos zero, vai ficar só V. E em cima fica só V, ok? Agora, se a fonte está parada, se o carro está parado, a sirene está parada, e o observador aproxima ou afasta, a velocidade da fonte vai ficar igual a zero. Então, aqui embaixo, esse valor do VF zero, então vai ficar V menos zero. Então, vai ficar V, ok? Vou dar mais detalhes no próximo slide. Aqui, então, olha, a gente manteve a mesma referência de antes. E vamos considerar quando um dos dois está em repouso. Então, por exemplo, o observador está parado aqui, então o observador tem a velocidade V0, 0. E a fonte que está se aproximando. Então, como a fonte se aproxima, o valor do sinalzinho da fonte vai ser negativo. Mas aqui em cima não tem o V0, viu? Porque o V0 é 0.
Agora, o observador está parado e a fonte está se afastando. Então, se ele está se afastando, vai ser positivo o sinal da fonte. Mas não tem o V0 do observador em cima, ok? Como eu comentei. E aqui é a fonte parada e o observador aproximando ou afastando. Aqui o observador aproximando. Então, quando o observador aproxima, positivo o valor do observador. E como a fonte não se move, o VF que estaria aqui embaixo fica 0, não aparece. Aqui, como a fonte está parada, aqui também continua 0, mas como o observador está afastando, eu tenho um V0 negativo, ok? Então é isso que acontece, tá bom? Nessa forma.